Fala aí pessoal, tudo bem? Antes de você começar o vídeo, eu só queria dizer que essa aula que você está vendo é uma pequena degustação do meu curso completo de Física, voltado para os vestibulares do ITA e do IME. O lançamento do curso vai ser no dia 11 de janeiro, às 8 horas. Lá você vai ter 3 aulas gravadas por semana, mais ou menos 2 horas cada aula. Uma aula ao vivo por semana, 2 horas e meia para a gente resolver as questões das listas de exercício, que por sinal são listas separadas por nível, indo desde o nível básico até o nível avançado. E além disso, uma revisão completa ali no período antes das provas, desde a primeira até a segunda fase, e também uma lista de revisão por mês para você ir revisando ao longo do tempo. Lembrando, no dia 11 de janeiro, às 8 horas, live de lançamento aqui no canal, grupo VIP do WhatsApp, lá você vai ter acesso a todas as novidades, e eu tô mandando já uns presentinhos por lá também. O link para esse grupo VIP vai estar na descrição. Agora, sem mais enrolação, pode acompanhar o seu vídeo, valeu? Fala aí pessoal, vamos finalizar essa parte de lei da reflexão agora, com um pequeno aprofundamento, tá? Que é só para realmente você ter ciência. Já digo para você, algumas ideias da aula de hoje, vai ser uma aula rapidinha, deve ter uns 15 minutinhos, vão precisar que você conheça cálculo, certo? Então você vai precisar saber pelo menos derivar. Integrar não, mas derivar precisa. E na aula de hoje eu vou mostrar por que a reflexão se comporta da maneira que eu havia falado anteriormente. Ou seja, o ângulo de incidência medido com respeito ao normal é igual ao ângulo de reflexão. Isso daí é uma coisa que eu só joguei para você, como se fosse um axioma, mas nós conseguimos demonstrar isso a partir de uma coisa um pouco mais fundamental, que é o famoso, grandiosíssimo princípio de Fermat. Então olha o que é que o princípio de Fermat fala. Ele fala o seguinte, ó, a trajetória seguida pela luz entre dois pontos é aquela que minimiza o tempo de percurso entre esses dois pontos. É isso que fala o princípio de Fermat, uma coisa muito simples, né? Em outras palavras, se eu quero sair de um ponto A e de um ponto B, o raio de luz que sai do ponto A até o ponto B vai percorrer ali o trajeto que minimiza o tempo de percurso. Beleza? Beleza. Isso daqui, por exemplo, já dá de cara pra gente o que a gente também tratou como princípio fundamental, que é o princípio da propagação retilínea. Então, se eu tenho dois pontinhos aqui, A e B, qual que é o percurso que vai ser realizado pelo raio de luz que sai do ponto A e chega ao ponto B? Você poderia pensar que, de fato, a luz ela poderia fazer uma coisa mais ou menos assim, né? A luz poderia, sei lá, fazer um caminho meio doido ali, que eu não sei exatamente como é, a natureza poderia se comportar dessa forma. Mas o que o princípio de Fermat diz pra gente é que essa trajetória ela não é seguida, pois ela não minimiza o tempo de percurso. Se a gente considera que a luz se propaga com velocidade constante, que é o que acontece se a gente considera que o meio entre os pontos A e B é o mesmo, depois a gente vai ver o que é que acontece se não fosse o mesmo, mas eu posso escrever o seguinte, olha, o tempo de percurso da luz vai ser igual à distância que ela percorre dividido pela sua velocidade. É ou não é? Cinemática básica isso daqui. A questão é a seguinte, a velocidade da luz ela é mantida constante. Então, nesse contexto, para eu minimizar o tempo, eu preciso minimizar essa distância que vai ser percorrida pela luz, sim ou não? E qual é, dentre todas as trajetórias entre dois pontos, aquela que tem o comprimento mínimo? Ah, é justamente uma linha reta. Então, o percurso feito pelo raio de luz que sai do ponto A e chega ao ponto B é obrigatoriamente uma linha reta, porque esse é o trajeto que minimiza o tempo de percurso. Faz sentido? Então, quando a gente adota o princípio de Fermat como axioma, a gente ganha de brinde o princípio de propagação retilínea. Tranquilo? Então esse é mais ou menos o esquema. Só que a gente também pode, a partir do princípio de Fermat, demonstrar a lei da reflexão. E no futuro, a gente ainda vai poder demonstrar a lei da refração, que seria a famosa lei de Snell. Então imagina que eu tenho o seguinte, ó, eu tenho aqui um pontinho A e um pontinho B, e eu quero saber qual que é o caminho que vai ser tomado pelo raio de luz que sai do ponto A, bate no espelho, então obviamente eu tenho um raio de luz que bate direto aqui no ponto B, né? Mas eu quero saber sobre aquele que bate no espelho. Então ele bate no espelho e reflete no ponto B. Quais são as propriedades desse caminho? Ah, entendi. Então o ponto A e o ponto B eles estão fixos e eu quero saber qual que é o caminho que esse raio de luz faz. Vamos lá, ó. Se o ponto A e o ponto B estão fixos, então eu posso dizer que esse Hzão e esse Hzinho, que localizam os pontos A e B, são constantes, e eu também posso definir aqui ó, a distância entre esses dois pontos. Então, a distância entre esses dois pontos eu vou chamar, por exemplo, de Dzão. Pode ser? Então, beleza, isso daqui está tudo fixo. O que pode acontecer é o seguinte, ó, eu sei que o raio de luz ele vai se propagar de maneira retilínea, mas será que ele vai se propagar assim, ou será que ele vai vir para cá? Qual que vai ser, de fato, a trajetória que minimiza o tempo de percurso? É o que nós veremos. Então eu quero ver onde que esse raio de luz vai bater
Por exemplo, vamos supor que ele vai bater a uma distância x da perpendicular ao ponto A. Então o raio de luz ele viria aqui, bateria e iria para o ponto B. Evidentemente, eu acho que nesse caso, se você for ver, o meu desenho não está tão bom. Esse ângulo está diferente desse. E a gente sabe que eles vão ser iguais, né? Mas tudo bem. A geometria é a arte de raciocinar certo sobre figuras erradas. Se eu digo que esse carinha aqui é x e ele é a minha variável, então entenda, esse cara é constante e esse é constante. O que eu posso mexer, entre aspas, aquilo que eu quero ver se dá para mexer, seria onde que é o raio de luz que vai bater aqui, em qual pontinho que ele vai bater para refletir no ponto B. Porque se eu sei esse pontinho, eu vou conseguir achar uma relação entre os ângulos também. Então esse x aqui, ele é uma variável. É ele que eu quero saber onde que vai estar para eu conseguir minimizar o meu tempo de percurso, beleza? Obviamente, se esse comprimento aqui é x, esse outro vai ser quanto? D menos x. Tranquilo? Beleza. Quanto que vai ser, então, o tempo de percurso da luz em função dessa distância x, que é quem eu estou tentando encontrar o valor que minimiza o tempo? Essa distância vai ser, esse tempo, né, na verdade, vai ser o seguinte, olha, o tempo, ele nada mais é do que a distância sobre a velocidade da luz. A distância que ele vai percorrer é o seguinte, ó, ele vai percorrer essa distância aqui, mais essa distância aqui. Ambas essas distâncias podem ser calculadas como? Pelo Teorema de Pitágoras. Essa primeira distância vai ser a raiz quadrada de h² mais x ao quadrado, sim ou não? Teorema de Pitágoras direto. E essa segunda distância vai ser a raiz quadrada de, aí vai aparecer h² mais d menos x ao quadrado. Para a lei da reflexão, existe uma demonstração sem cálculo, tá, pessoal? Mas ela tem uma geometria meio rebuscada, eu preferi a com cálculo. Então essa é a distância total percorrida. E eu tenho que pegar a distância e dividir pela velocidade da luz, que é o c, para eu encontrar o meu tempo em função do x. Agora, a minha pergunta se torna uma pergunta fundamentalmente do cálculo, que é a seguinte: qual o x que minimiza o tempo? Ou seja, qual é o x que me fornece o tempo mínimo? E para fazer isso, você sabe lá das aulas de cálculo, uma das maneiras é o quê? Derivar e igualar a zero. Então aqui nós temos a expressão para o tempo. Para eu minimizar o tempo, eu preciso minimizar essa expressão como um todo, não é? Então vamos derivar igual a zero. A gente vai achar um ponto crítico. Esse ponto crítico vai ser um ponto de mínimo. Você poderia ver isso de uma outra maneira. Eu vou simplesmente supor que já é um ponto de mínimo. Você poderia, por exemplo, olhar a segunda derivada. Mas eu não vou fazer isso aqui. Então vamos lá, olha como é que vai ficar. Eu vou abrir essa segunda raiz quadrada porque eu prefiro trabalhar com ela um pouco aberta. Olha só, eu vou ter então, a primeira raiz é a raiz de h2 mais x2. E essa segunda, eu vou abrir e vai ficar assim, ó, vai aparecer raiz quadrada de, vai aparecer o h² que já tinha, e esse camarada aqui, o que é que vai acontecer? Produto notável. Eu vou ter o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Lembrando que a minha variável aqui é a variável x, todo o resto é constante. Isso daqui dividido pela velocidade da luz, que é o c. Agora nós vamos derivar esse tempo com respeito à posição x, onde vai acontecer a reflexão. Quando eu faço isso, vamos lá, ó, esse 1 sobre c, eu posso jogar ele para fora, porque ele é uma constante que aparece multiplicando todo mundo. Então eu nem vou carregar ele não. Aí eu vou ter aqui o seguinte, ó. Quando eu for fazer esse cara e esse cara, o que é que eu vou ter que fazer, hein? Você lembra? Eu vou ter que fazer a regra da cadeia. Então, quando eu fizer a derivada desse cara, eu vou precisar fazer a derivada do que está dentro. Quem é a derivada do que está dentro? Vai ser a derivada de h2 mais x2, com respeito a x. A derivada de h2 é zero e a derivada de x² é simplesmente 2x. Derivada do que está dentro está feito. Só que depois eu tenho que fazer a derivada da função de fora. Qual é a derivada da função raiz quadrada de alguma coisa? Isso daqui é a mesma coisa que y elevado ao meio. A derivada disso, como que eu faço? Subtrai, né? Cai um meio aqui e subtrai 1 do expoente. Então vai dar 1 meio de y elevado a menos meio. Isso é a mesma coisa que a derivada da raiz de y é o quê? É 1 sobre 2 raiz de y.
Uma coisa desse jeito. Então, aqui vai aparecer 1 sobre 2 raiz quadrada de, aí aparece H2 mais X2 bem aqui. Tranquilidade? Beleza. Só que eu ainda tenho esse segundo cara, que é muito parecido, né? Eu vou ter a derivada do que está dentro. O que é que está dentro? Eu tenho x2 menos 2dx, né? Deriva isso daqui. Vai aparecer 2x menos 2d. Beleza. 2x menos 2d. Ou eu posso escrever isso ainda como sendo 2 que multiplica x menos d. Acho que assim fica legal. Vezes, aí vai aparecer 1 sobre 2 vezes a raiz. Então vai aparecer assim, ó, 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada. Eu tinha aberto ela anteriormente, que tal se eu voltar para a versão original? Hzão ao quadrado mais d menos x elevado ao quadrado. Então pronto, essa daqui é a derivada da minha função tempo em função da coordenada x. E para que eu ache o valor mínimo, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso igualar este camarada aqui a zero. Quando eu igualo esse cara a zero, vamos simplificar algumas coisas. Esse 2 vai embora com esse 2, esse 2 vai embora com esse 2. Na hora de igualar o cara a zero, eu posso pegar esse camarada e passar para o outro lado. Aí eu vou ter assim, ó, x sobre raiz quadrada de hzinho ao quadrado mais xzinho ao quadrado é igual, aí vai aparecer lá do outro lado. Não vai esse cara todo para o outro lado negativo? Então eu vou pegar esse x menos d e passar como sendo d menos x, pode ser? Dividido por aquela raizona toda ali. Vamos ver se eu consigo até copiar para ficar um pouco mais rápido. Então vai aparecer sobre essa raiz aqui. Tranquilo? Beleza. Aí agora você tem uma expressão muito mais simples, né? Lembrando que na hora que eu igualo a zero, esse x aqui, ele já vira o meu x que minimiza a expressão. Então aqui ele era uma variável. Na hora que eu igualo a zero, eu tenho uma equação e a solução dessa equação me dá o x que minimiza. Então eu vou ter uma coisa assim, ó. Vou elevar os dois lados ao quadrado, vai. Aqui eu vou ter o x, eu vou tirar essa estrelinha aqui, eu sei que é um valor específico do x, tá? Eu já estou achando ele. Eu vou ter x quadrado sobre hzinho ao quadrado mais x ao quadrado. Isso daqui vai ser igual. Aí vai aparecer aqui, ó, d menos x ao quadrado sobre... Aí olha o que é que aparece aqui, hzão ao quadrado mais d menos x ao quadrado. Tranquilo? Elevei ao quadrado dos dois lados. Talvez seja interessante aqui eu inverter as frações. Porque na hora que eu inverto, vai ficar uma coisa mais simples de se trabalhar, como você vai ver. Olha só, eu vou inverter essa primeira fração, então esse x quadrado vai para baixo e esse cara vai aqui para cima. E eu vou inverter essa fração aqui, então vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Por que é que eu inverti? Ah, porque agora as coisas ficam mais simples, né? Aqui eu vou ter h2 sobre x2, h2 sobre x2, mais x2 sobre x2 vai ficar aqui, mais 1. Isso daqui vai ser igual. Aí aqui vai aparecer assim, ó, hzão ao quadrado sobre d menos x ao quadrado. E aqui vai aparecer d menos x quadrado sobre d menos x quadrado. Isso daqui é o quê? É 1. Aí você fica feliz pra caramba. Esse cara vai embora com esse cara. Se você tira a raiz, olha o que é que aparece então. Tira a raiz, vai só sumir os quadrados, né? Eu vou ter assim, ó, conclusão. Hzinho sobre x tem que ser igual a quem? A hzão sobre d menos x. Tranquilo? Beleza. Mas aí você pergunta, certo? E daí? E daí o seguinte, eu vou até inverter aqui, né? Eu vou inverter porque eu acho que o resultado fica mais visível se eu inverter. Vou inverter esse cara aqui e vou trocar esse cara aqui de posição também. Beleza? Beleza. Aí olha só, vamos voltar aqui lá para o nosso desenho original para você ver uma coisa. Se você pega esse desenho aqui, ó, se você for ver essa figurinha aqui, quem que é x sobre hzinho? Opa, x sobre hzinho é a tangente desse ângulo aqui, que é o mesmo ângulo que aparece aqui, porque são duas paralelas cortadas por um transversal. Ah, beleza. Então x sobre hzinho é a tangente do ângulo alfa. Beleza? Beleza. Agora, e aqui do outro lado, ó? Então aqui eu tenho alfa, né? Se eu pego esse cara aqui, eu vou chamar de beta. O beta, obviamente, vai aparecer bem aqui. Quem que é d menos x sobre hzão? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ah, isso daqui é a tangente do ângulo beta.
Mentira, verdade. Então as duas tangentes elas têm que ser iguais para que eu minimize o tempo. Como eu tenho aqui ângulos no primeiro quadrante, isso vai implicar que o ângulo alfa tem que ser igual ao ângulo beta. E essa é a famosa lei da reflexão. Sim ou não? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. A gente abriu um pouco mais as contas. Essa é uma aula de aprofundamento do nosso curso. Eu espero que você tenha gostado. Vejo você na próxima aula. Valeu, fui!